Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira santa, dia de silêncio. Não é um dia de tristeza, mas é um dia de silêncio, de reflexão e também dia de jejum. Quem puder, fazer jejum. E o centro dessa semana, dessa sexta-feira, é a celebração da Paixão do Senhor, às 15 horas. Não deixe de participar da celebração da Paixão do Senhor. Depois pode ir na procissão do Senhor morto, mas o centro da sexta-feira é a celebração da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o Evangelho. Hoje o Evangelho é um tanto quanto longo, então nós vamos pegar o trecho onde João narra para nós a morte de Jesus na cruz. O Evangelho de hoje é o capítulo 18 de São João, versículo 1, depois vai até o capítulo 19 inteiro, 18 e 19 do Evangelho de São João. Nós vamos só simplesmente ler o Evangelho que está em João 16 seguintes. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Essa é tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no até a boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus e meu Senhor. Irmãos, nós somos chamados a contemplar na cruz aquele que nos amou. Contemplar a cruz é ver a loucura de Deus por nós, do seu amor por nós, e a nossa loucura em rejeitar esse amor a ponto de matá-lo. Nós somos os assassinos daquele que nos amou. E Deus, num ato supremo de amor, mesmo diante de tanta maldade, nos salvava por aquele gesto e nos oferece o seu perdão. Na cruz, nos oferece o seu perdão. A nossa fé
é chamado a confrontar-se com essa paixão, crucifixão, a morte e a sepultura de Jesus. Então, na vida de Jesus, o momento da cruz vai dizer, lá na carta aos Coríntios, São Paulo, 1 Coríntios, que a cruz é loucura, escândalo para a sabedoria humana, mas é poder e sabedoria de Deus. É na provação que se vê o verdadeiro crente. É na provação que vê a fé. Ela se mostra genuína e revela toda a sua solidez inabalável. A fé verdadeira, irmãos, irmãs, é aquela que se radica na força de Deus, vê-se diante do mistério da cruz. As palavras que nós somos chamados a professar quando rezamos até mesmo no credo, né? Que nós olhamos no credo, o símbolo apostólico que diz que nós cremos naquele Jesus que foi morto, que foi crucificado, morto e sepultado. Esta é a fé que nós somos chamados a professar, a fé num Deus que nasceu da Virgem Maria e que viveu entre nós e que deu a vida por nós, morrendo na cruz. Nós professamos na fé que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. E o que significa isso? Reconhecer que em Jesus de Nazaré, na sua paixão, na sua morte e sepultura, temos a presença de Deus. Uma presença que dá salvação, que liberta o ser humano, o mundo, de todo mal, de todo pecado, da própria morte. É afirmar que na cruz de Cristo se revela em plenitude a glória de Deus, irmãos. E nós professamos essa fé. Foi crucificado. Jesus foi crucificado. Crucifica-o. Crucifica-o. É aquela multidão que manipulada vai gritar. E eu estava lá no meio. Você estava lá no meio. Exprime o drama da condenação de Jesus. Talvez muito possa estranhar, mas eu não estava no meio, eu não crucifiquei Jesus. Irmãos, quando nós pecamos, nós crucificamos Jesus. A nossa natureza pecadora foi por causa dessa natureza pecadora que Deus veio para nos libertar desta condição de pecadores e nos fazer filhos de Deus. Mas para que isso ocorresse, Jesus morreu na cruz e nós o negamos. Nós o negamos lá em Adão, lá em Eva, e continuamos o negando na nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Como pode? Acabou realmente tudo? Não, claro que não. Não acabou ali na cruz. A morte de Jesus não foi fruto do acaso, nem coincidência infeliz de circunstâncias várias. A morte de Jesus na cruz faz parte do mistério do desígnio de Deus. É o instrumento salvífico por excelência, porque nele se cumpre o mistério da redenção universal, quer dizer, de resgate, que liberta os homens da escravidão do pecado. Irmãos, na cruz, Jesus crucificado é a revelação mais plena do amor de Deus, amor vivido até o extremo, quando nós ouvimos ontem, tendo amado os seus, amou-os até o fim. A cruz é o perfeito cumprimento da missão de Jesus, da sua obediência total ao Pai, do seu amor incondicional ao ser humano. Então que nós possamos olhar para a cruz nessa sexta-feira e ali está apresentado para nós a denúncia da maldade do nosso coração, mas o anúncio do amor incansável de Deus. Jesus estende os braços na cruz, leva a sua missão até o fim, para que eu e você pudéssemos
experimentar o amor salvador de Deus. Contemplemos a cruz de Cristo, batamos no peito e choremos de dor, choremos de amor. Choremos aquelas lágrimas daquela mulher pecadora que se infiltra na casa daquele fariseu onde Jesus está e chora, e com suas lágrimas lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Lágrimas de dor e de arrependimento. Choremos como Pedro, que chorou amargamente ao ver o que tinha feito com Jesus, havia-o negado. Choremos, irmãos, entremos junto com Maria no Calvário. Ela toda pura e santa, chora as lágrimas de martírio e de dor. Unamo-nos a ela, unamo-nos à igreja que chora e sofre pelos seus filhos e filhas que ainda não entenderam e por isso não se converteram ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não deixe de participar desta Sexta-feira Santa, da celebração da Paixão do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.